estava vendo sobre as consciências intraterrenas, pelo que eu entendi, era tudo intraterreno. Eu entendi que a Terra embaixo é tudo túnel. Uhum. Existem disputas energéticas por pontos energéticos diferentes na Terra. Existe um lugar neutro que é próximo de alguma coisa que parece um sol central, uma energia central, mas eu acho que aquilo não queima, não tem calor, porque eu não senti calor, mas eu senti energia. Nessa zona neutra existem umas caixas de forma hexagonal, escuras, pelo que eu entendi. As espécies entram dentro dessa caixa, e até então a minha ideia era, eu achei que ela estava interrompendo a programação dela, porque me parecia que ela estava num sono mesmo. A consciência me explicou no momento que cada um ano dele equivalia mais ou menos a 70, 90 anos nossos. E eu achei, e ela fica ali, suspensa, Uhum. para tentar, o que eu entendi era um upgrade, para ela fazer coisas diferentes, num processo diferente, e estar numa forma talvez errada, que eu vou falar hierárquica, melhor em termos de consciência de frequência, para fazer outras coisas que outras espécies fazem. Eu entendi nesse momento que Sim. uma raça réptil, que me parecia ser mais original, tinha essa prerrogativa de decidir por momentos em que parte frequencial elas queriam atuar dentro desse local. Para a civilização e toda o ecossistema de existência intraterreno é muito parecido com o nosso aqui, devido às tecnologias, diferenças etnias e tal. É respeitado, mas existe essa questão de eu querer algo para desenvolver algum tipo de artefato. Eu vi que eles são muito preocupados em desenvolvimento de armas, eu não sei se é arma, mas artefatos, vou chamar. Artefatos. Existem pontos ali onde existem portais, esses pontos é mais centralizado ali, próximo realmente do Egito, das terras ali que envolve a região do Oriente Médio. Eu percebi que ela é um facilitador para fazer construções, o que eles chamam. É literalmente dois arcos, eles passam um pelo dentro do outro. A coloração desse material é como se fosse um ferro que foi passado por muitos processos, ele vai ficando muito escuro, tipo um preto, é isso que eu vi lá. E eles giram, conforme eles vão girando, eles abrem algum tipo de portal. E eu vi espécies passando, coisas construídas, eu não sei se eram partes de nave ou se eram artefatos para qualquer outra coisa. Então, os minérios que tem ali são importantes, eles extraem muitos minérios, eles fazem muitas coisas ali, tem muito interesse, e tem um minério em especial que fica mais perto lá da Rússia, foi onde que eu consegui enxergar, que eu consegui entender, que eu achei que era ali mais próximo da Rússia, que tenha um minério que é especial e ele serve para fazer coisas tecnológicas muito interessantes. Bom, no contexto aqui, o que eu consegui entender é eles têm realmente isso acontecendo lá, é algo real, acontece mesmo, existe a disputa e existe hierarquia. E essa hierarquia é uma coisa frequencial, é uma coisa que não tem. Eles chegam e eles sabem, e a outra espécie que está ocupando aquela tecnologia, porque naquele momento frequenciava com aquilo, ela simplesmente não consegue, porque eles falam muito de uma força. Vou dar o exemplo desses répteis que eu enxerguei. Quando eles chegaram ali, eram consciências, parecido um macaco sem pelo. O olho era verde, como se fosse radioativo. Eles pareciam ser fortes, energeticamente e também fisicamente. Daria, se você for analisar como humano, como a gente tem o costume de analisar, se fosse imaginar um embate corpóreo, corpo a corpo, eu diria que haveria perdas dos dois lados e ganhos, porque em termos de biologia, de força biológica, era muito parecido, muito semelhante. Os Então, répteis era eram mais uma, ou era uma menos raça mais réptil, esse réptil aí, e uma outra réptil. que queria É, o lugar, mas não conseguia, né? exato, tá? Tá. Quem determinou, assim, existia esses caras, que eu vou chamar como se fossem macacos, eles são escuros, pretos, mas é uma coloração de preto diferente, quase acinzentado, meio grafite, assim, e eles estavam usando esse espaço para criação de tecnologia e eles vivem ali, entendeu? Eles fazem processos ali. Quando eu percebi, chegou um grupo de répteis que me pareceu energeticamente. Eu vou falar a palavra, mas eu gostaria que entendesse da melhor forma possível. Antigo e com algum tipo de poder a mais, né? Então, o que me conotou ali era é,
talvez nós temos mais tempo de existência ou mais tecnologia, ou nós temos um direito energético, entendeu? Para conseguir determinar que nós vamos usar. Nesse momento, o cara que estava falando parecia líder e líder, ele deu um tempo, e era um tempo terrestre, eu entendi como um tempo terrestre, para desocupação, para que eles pudessem usar essa área. É uma área bastante extensa, grande, tem muitas coisas, você não pode tirar artefatos de lá. Você pode tirar, pelo que eu entendi, coisas, assim, algumas coisas, mas tem que ficar as coisas ali. E quando eu senti que esse cara, que eu te falei, que se olhar os dois biologicamente, eu sinto que daria um embate, não houve. É um tipo de guerra diferente, não é uma guerra. É uma determinação por eu poder, por eu estar podendo aquilo, entendeu? Eu posso definir que agora, a partir de agora, eu vou usar esse espaço. E eles falam de algo que parece energético, não é uma arma, entendeu? Se vocês não se retirarem até o momento que nós determinamos, nós vamos usar aquilo. Eu vou chamar de aquilo porque eu não sei o que é. Uhum. Tá? É uma sigla, mas você falou, né? É assim, parecia ser um nome muito comprido, que eu entendi, talvez na língua deles, e quando eu pedi para entender, me pareceu uma sigla. Eu acho que eu consigo. Eles estão me mostrando algumas palavras, deixa eu ver se eu consigo entender. U, R, C e K. Eu acho que é isso, tá? Eles falaram para mim, eles falaram assim: se vocês não saírem até o momento, nós vamos usar essa sigla, tá? Que me parece ser uma quem falou isso foi a galera mais anciã que chegou lá. O réptil. E falou para quem estava detendo no momento o direito de ficar ali, né? Falou assim: ó, se não sair, eu vou usar. Eu vou usar. Tá, então foi. Aí não houve uma resposta de retaliação. Simplesmente uma conversa, tudo tipo assim, acordou. Sabe? Tipo o FBI, não teve discussão. Chegou o FBI lá e falou: ó, jurisdição é minha, vaza. Aí o cara, pô, você tem até tal dia aí, cara, beleza. Vai sair e acabou e tá determinado. Eles começaram ali entre eles. Eles estão fazendo uma cena, deixa eu. Eles se unem em grupo, selecionado 12 deles. Eles entram como se fosse numa formação circular. Eu estou falando desses seres que parecem, vamos chamá-los assim, parecidos com os macacos, tá? Para ficar fácil. Eles estão se unindo em grupos. Foi selecionado 12 deles só. Tem um motivo por ser 12, energeticamente. Cada um tem uma posição certa. Eles formam um círculo, tá? Tem uma... Nossa, eles falam alguma coisa, não estou entendendo, porque é na língua deles. Eles estão falando algumas coisas e estão determinando em que outro ponto da Terra... Olha que legal. Quando eles se unem em círculo ali, acontece alguma coisa... Eu não sei explicar porque eu não consigo entender o que é. Deixa eu ver. Energética que forma como se fosse um centro, uma força energética, parece uma bola, tá? A bola, eu vou falar para você como que ela é. Ela tem um núcleo dentro. Esse núcleo é branco e ao mesmo tempo é transparente entre uma coisa e outra. Em forma desse núcleo, forma como se fosse uma pequena tempestade energética, mas ela não sai raios. Ela é esfumaçada, tá? Certo. Forma essa bolha, entendeu? Forma no meio deles. Conforme eles se unem, forma isso. A hora que formou, eles começam a entoar algumas palavras e esse negócio responde para eles, entendeu? E eles estão calculando que outro lugar da Terra eles podem fazer uso, porque assim, do mesmo jeito que esses répteis chegaram e falaram assim, sai, eles também podem chegar em outro ponto, para outra espécie que eu tô vendo. É uns cara pequenininho. Nossa, o que eu posso... Parece um suricato, sabe aquele bichinho? Uhum. Entendeu? Eles estão olhando esse ponto. Eu acho que parece isso. Eles parecem... É lá perto de Madagascar, sabe? Parece um bichinho pequenininho, assim. De desenho, parece. Eles olham e falam assim, olha, lá também tem. Lá também dá. Do mesmo jeito que eles fizeram aqui, eu posso ir lá e fazer lá. Então, eles estão reunidos e encontrando. Quando eles fazem isso, é como se essa esfera, ela responde aonde está.
entendeu? É como se fosse uma bússola, entendeu? Ela responde sim. em que lugar, tá? E eles já começam a fazer preparação para poder tirar o que eles podem, não é tudo que eles podem levar, é bem pouco, aliás, do que eles podem levar, e a ideia é para lá. E esses caras, esses répteis, eles deram o prazo, e o prazo é curto. Um tempo que eu posso dizer para você deve ser assim, tipo, até 7 dias, sabe? É um Para dominó, vocês né? saírem. Tiram eles dali, e eles têm que É, tirar é, outros, e aí vai indo, né? Isso é constante. Então, o que ele está falando para mim, o réptil aqui, ele está falando para mim assim, que isso acontece constante, e ele está falando assim, que tem um entendimento por trás disso, que é bem legal. Ele fala assim que, é como, ele fala tipo, quando a gente está fazendo rodízio aqui, ele fala, vocês não fazem muito um rodízio É de verdade. locais? Uhum. Ele falou que energeticamente acontece muito esse rodízio. E até isso é uma programação de algo grande que ele está falando, ele está mostrando. Eu vou entender como fonte que rege alguma coisa, tá? Mas eu não sei se é isso. Ele Uhum. mostrou algo grande. Fazendo esse tipo, é programado, entendeu? Tipo, eu tô olhando isso, eu acho estranho, mas entre eles, assim, eu não vejo que isso. A coisa que eu via e enxergava como guerra, eu acho que não é exatamente como eu estava vendo, Thiago. Acho que não é exatamente uma guerra. Entendeu? Eu acho que é meio que eles sabem que isso vai acontecer. Ele falou que algumas espécies com consciências diferentes talvez não entendam muito o contexto, entendeu? E aí você tem a ideia de que é uma guerra. Mas quando você Sim. entende na ótica dele, você vê que não é uma guerra, e sim uma determinação cíclica do rodízio para acontecer a diversidade, entendeu? Em algum momento, sabe? Em termos de local mesmo. Tem uma reciclagem energética ou alguma coisa. Quando você entra com a tua energia, por exemplo, ele está falando assim para mim, ó. A gente perde um tempo, porque a gente também tem uma preparação para fazer para entrar aqui. Porque ficou o campo energético daqui e a energia que é deixada. Ele está falando assim, ó. Todos os corpos, quando você fica muito num lugar, você deixa um fator energético, entendeu? É como se o lugar, Sim. sabe assim, ó. Eu tô sentindo assim, ó. Ele tá dando um mapa para mim. Então, o lugar tem uma energia e as consciências que habitaram, elas sincronizavam com essa energia. Mas elas liberam alguma coisa que junta aqui. Se água e óleo, mas está dentro do mesmo recipiente. Então faz parte da mesma coisa, entendeu? Você consegue enxergar água e óleo, né? Mas estão trabalhando juntos. Entendeu? Porque estão em ligação ali. Quando eu coloquei água e óleo, elas automaticamente estão criando alguma coisa, né? Sim. Entendeu? Então aqui também é a mesma coisa. Então, o que eles estão fazendo? Eles também têm uma preparação que eles fazem ali entre eles, uma ritualística, parece, para se preparar para entrar aqui. Porque não é pela energia do local que eles fazem isso, mas a energia que eu te falei do óleo, por exemplo. Vamos supor que a água fosse o natural, a energia local, certo? Mas tem o óleo, que foi o resquício que deixou, que essas consciências deixaram. Então, eles precisam se preparar para entrar aqui e para trabalhar aqui, entendeu? Então ele está falando para mim, então, uma preparação. A gente faz uma preparação para poder trabalhar aqui. E quando ele vai trabalhar lá, conforme o nível de consciência ou de capacidade, eu acho que é isso, ou de manuseio da energia daquele lugar, deixa eu me calar que ele está falando. Ele falou assim, vamos supor, se você tem o mesmo fator energético, uma espécie consegue usar e enxergar aquela energia para fazer um tipo de moldagem, por exemplo, tá? Vamos supor, esses caras conseguem fazer equipamentos que vão compor ou fazer parte de naves. Ele consegue fazer não só isso, mas, por exemplo, a construção de coisas maiores, tipo uma cidade, entendeu? Tipo algo bem mais como que eu vou... Ele tá me dando algo maior, então eu acho que mais bem elaborado, sabe? Ele faz artefatos mais bem elaborados, porque eles sabem usar essa energia. É como se ele pegasse a energia e virasse ela e entendesse um outro lado dela, entendeu? Acho que é isso que ele tá querendo, que ele tá virando para mim algo, assim, sabe? Tá. Ele pega a energia que aqueles caras usavam para isso, e eles achavam que beleza, é isso que eu faço, e é uma energia muito boa para construção de coisas. Porque sabe o que é? Ele está mostrando que artefatos também, o uso deles, ou a aplicação deles, ou o que eles podem fazer também envolve a energia do local, sabe? A matéria, quando ela é desenvolvida e criada, ela também sustenta a energia do local. Então ele está falando assim, ó, se eu pegasse,
Ele tá mostrando uma esfera, como se fosse uma sonda, entendeu? Ele falou, ó, por exemplo, assim, ó, criei essa sonda aqui, nessa energia. Mas ele conota os caras, entendeu? Os outros. Eles criaram essa sonda aqui. Essa sonda aqui, ela foi gerada aqui, ela tem energia daqui. Se eles pegarem agora a mesma base de construção, a mesma receita e criar essa sonda lá em Madagascar, ela vai ter um atributo um pouquinho diferente. Sim, entendi. E ela vai funcionar diferente, entendeu? Então ele falou assim, quando eu entro aqui com o que eu estava fazendo em outro lugar, eu tenho um potencial energético aqui diferente, que acaba fazendo coisas que o outro não conseguia, mesmo a energia sendo meio semelhante. Então ele está falando assim, que tem várias, eu estou vendo como se fossem faixas. Imagine que a energia é algo que você consegue colocar em camadas, entendeu? Eu entendo que assim, conforme eu tenho uma consciência, eu consigo utilizar uma faixa frequencial dessa energia e trabalhar e construir coisas incríveis com ela. Mas quando eu tenho um conhecimento um pouquinho maior, que parece ser bagagem, eu consigo usar essa mesma energia, entendeu? E construir outras coisas, sabe? Por exemplo, eles também conseguem construir essa sonda, só que essa sonda deles é fazer muito mais coisas, entendeu? Não porque ele é melhor que o cara, ele não conota isso, mas é porque o conhecimento que ele tem da energia, da equação, é como se ele conseguisse mudar a equação e fazer essa mesma energia trabalhar numa outra operação, entendeu? Matemática, por exemplo. Ele tem esse conhecimento. E então aí você ele consegue vê que transformar a coisa. o local que eles estão pauta quem é que vai ter a outorga de usar. Exato. Porque, ó, vamos dizer assim, é o planeta Terra. Então, ó, aqui neste local, agora, vai acontecer algo diferente do que estava acontecendo até então. Vai ser diferente. É necessário que tenha uma modificação. Aí, o que vai acontecer? Esses caras vão chegar nesse lugar com essa necessidade que foi plantada, eles vão conseguir suprir, porque eles entendem como é que se utiliza de uma outra forma o environment ali, tudo que tem ali de equipamento, etc. Eles vão conseguir mudar. Então, por isso que às vezes a gente fala assim, tem uma guerra que está rolando ali, mas ela era necessária. E aí veio alguém que tivesse condição de tirar melhor proveito disso. É cíclico, né? Entendeu? É cíclico. E assim, ele sabe que também ele vai ficar ali por um período. Entendeu? E vai sair depois, E vai sair depois. Porque também vai chegar alguém que vai falar assim, agora é minha vez de usar isso aqui, porque eu tenho uma outra. E assim, a energia é viva. E ela também deixa você operar por um tempo. E depois ela te chama frequencialmente para você ir lá operar ela também. Então eu tenho a sensação que esse negócio também se utiliza do usuário. Sim. Esse negócio que eu tô chamando de energia, tá? Sim. Parece que ela também, olha que estranho, eu não tinha pensado isso. A energia, que eu vou chamar de um fluxo, também cresce ou melhora, ou se diversifica, ou aumenta, eu não sei, com usuários. Entendeu isso aí? Sim. Se a gente considerar que energia é iona, é ser vivo, consciente, sim, porque ela ganha experiência com o processo, né? E aí tem determinadas energias que precisam de um processo específico para elas continuarem evoluindo, porque é o que está na programação delas. Então, tudo precisa ser moldado para ser trabalhado. Ele está falando assim, que não é eles que escolhem, mas é comum acordo. Entendeu? Sim. Aqui fala assim, ó, já usou, eu já evoluí, a energia fala, vamos chamar de energia. A energia fala assim, ó, vocês aqui já me usaram, já fizeram uso do que eu tenho, do que vocês têm de potencial e o que eu tenho na faixa que vocês podem usar. Entendeu? Então, vamos supor que eu funcione na faixa 4, tá? Eu sou alinhada à faixa 4. Tudo que tinha na faixa 4 eu já experimentei. Aí ele fala assim, bom, a energia fala assim, ó, tudo bem, vocês já usaram a faixa 4 no máximo, mas tem a 5, a 6, a próxima é a 5. Então eu preciso de uma consciência que venha aqui e faça o uso da faixa 5. E vocês vão para outro lugar, entendeu? E usa e tal. Então, e aí o que acontece? Ela começa, essa energia que eu vou falar, essa força, essa faixa, ela também emite um sinal procurando alguma coisa. Eles se procuram. Entendeu? Tanto o cara que chega, quanto a faixa, ela parece que ela já está esperando.
Você entendeu? É. A coisa que tá esperando. Aí ela deixa você experienciar sobre essa ótica. Ele sabe, por isso que ele falou pra mim, eu sei que eu não vou ficar aqui também muito tempo. Entendeu? Vai Tá. abrir esse campo para outro vir Então, aqui isso tudo está buscar. acontecendo no nosso intraterreno, né? Existe Intraterreno. esse ciclo de consciências que Isso, vão trabalhar. isso. Entra alguém, sai outro. E É, aí agora, assim, o carinha que saiu, você falou que você viu ele em hibernação, né? Foi isso? Foi isso, cara? isso. E o carinha que Tá. saiu é tipo Aí, aquele que parece macaco, né? um desses que são macacos, alguns deles falaram assim: então, pra gente dar o que me pareceu ser um upgrade, tá? Eu vou entender assim, porque meu cérebro tende a entender como upgrade, mas talvez não seja isso. Eu acho que eu vou pra caixa. E ele não foi lá com o grupo dele, Ele foi entendeu? sozinho. Ele desse, não, ele falou assim: eu vou pra caixa. Tá. Eu vou pra caixa. E ninguém, tipo, recusou, falou, não, você precisa ir. Não teve insistência de nenhuma parte, entendeu? Ele falou, ele decidiu, eu vou pra caixa. Aí ele vai para uma zona que eu entendo como uma zona neutra, entendeu? É próximo, como eu te falei, um campo energético que não esquenta, mas parece um sol. E lá ele falou assim: eu vou usar a caixa. E aí ele explicou para mim que cada ano, ele estava falando de 3 anos, ele vai ficar 3 anos na caixa. Só que os 3 anos dele, para mim, vão se traduzir em mais. Porque para mim, parece que cada ano que ele considera na caixa é de 70 a 90 anos. Entendeu? É uma média disso aí. Então eu Entendi. não tenho a sensação de que são só 3 anos, quando eu entendo na ótica dele. Agora, eu não sei se essa ótica dele é porque ele gera, o que ele faz ali dentro passa a impressão de mais tempo, tá? Mas eu entendo que é o processo. E é um processo assim que é decisão mesmo, ele decidiu. Entendeu? Eu vou pra caixa, ele falou. Eu vou lá. E ela é hexagonal, ela é escura também. Esse material escuro que eu já vi em várias coisas intraterrenas. Ele lembra um aço, um ferro escurecido, entendeu? E eu tenho a sensação de que talvez ele tenha uma dureza diferente, maior, uma capacidade, mas ao mesmo tempo eu entendo que ele também é de alguma forma, não sei explicar para você, parece que ele é, ao mesmo tempo que ele é super denso quando eu olho, assim, tipo, mais rígido, eu tenho a impressão também que ele tem muita sutilidade, sabe? Aham. Esse aço é bem presente em tudo que eu vi de artefato aí. Tudo. Assim, grandes coisas que eu vi ali, fabricação de coisas, usa bastante desse artefato. Quando aconteceu isso aqui, que eles perceberam que esses répteis tinham energeticamente o poder de dominar, de estar, não é dominado, mas estar frequenciado a trabalhar nessa faixa que eles estavam, vamos falar do lugar físico que eles estavam, ele disse, um deles virou e falou assim, que esse que está falando isso parece que ele tem um entendimento maior e ele é ligado a um outro sistema de inteligência, eu vou chamar assim, mas ele deve ser algum tipo de servidor, sabe? Ou alguma coisa assim que ele falou assim, ó, vocês não vão acreditar, eu descobri um mecanismo que a gente pode dar um upgrade geral aqui. Só que para eu fazer esse upgrade geral aqui, eu vou ter que ir lá para a câmera e ficar lá. Porque se eu escolher um número massivo, não é um só, não, tá? Tem um número certo para cada espécie. Então, se eu escolher lá uma quantidade, qualquer número aí, vamos pôr aí 12. Se 12 deles, tá, desse grupo aqui, desses que parecem macaco, 12 deles entrarem para a câmera e ficar fazendo a experiência dentro da câmera, entendeu? Eles dão um upgrade na galera toda aqui, ó. É como se fosse isso uma forma de eu acelerar o meu processo. Mas para acelerar meu processo, eu tenho que, neste caso, ele pediu para me falar, neste caso, porque não é só para isso, eu tenho que me fractalizar e eu vou te falar, cara, eles experienciam em lugares muito diferentes e muito. A maioria dos lugares que eles precisam experienciar é de denso a. Eu vou chamar de hostil, olhando para a nossa capacidade consciente agora. Mas tem seres, por exemplo, Thiago, olha que loucura. Imagina você sair de um negócio desse e ir para experienciar num lugar onde você é uma célula que tem poucas funções. Imagina algo que é muito simples, tá? Em termos de mecanismo biológico.
Quando entrou esse grupo lá, alguns deles se transformaram, se dividiram para poder existir nesses lugares aqui. Ele está falando assim que a densidade. Deixa eu ver se eu entendo o que ele está falando, porque é complexo. Ele falou assim que quando você vai para matéria muito, muito densa ou muito primitiva, você tem um gasto energético maior, e a energia gera um material que é importante. Entendeu? Então ele falou assim, tem a ver com densidade, porque eu tô vendo ele assim, ó, uma parte que ele dividiu aqui, que eu tô vendo ele dividido, tá entrando num corpo biológico muito simples, entendeu? Uma modelagem muito simples. Só que essa modelagem simples tem um gasto energético bem, bem alto pela própria densidade do lugar que ele tá, entendeu? O lugar que ele tá é denso. Então ele tem um gasto energético para existir, para coexistir, para fazer o que ele tem que fazer muito grande, entendeu? E ele falou que isso é importante para ele. Tá? Então eu tô vendo, tem outras divisões dele que ocupam outras. Olha que legal, ó. Dentro do que a gente conhece como Terra, dentro de faixas diferentes frequenciais da Terra, ele existe em várias. Por exemplo, ele vai passar a existir em várias delas. Que vai desde faixas mesmo da própria Terra, 4D, 5, e tem outras questões que eu acho que deve ser tempos ou faixas de tempo diferentes, entendeu? Porque eu tô vendo ele se dividir para várias coisas, e não é só humano, porque esse contexto que eu tô te falando, que eu vi ele fazendo, também tem outras coisas, inclusive em outras áreas, eu acho que o que é Ursa Maior? Tem um lugar que eu acho que é isso que ele está falando para mim, Ursa Maior, tem um contexto de planetas ali em que ele está gerando um monte de experimentos de fractais dele ali também. Entendeu? Então, assim, ele está me dando uma conotação de mas é tão diverso o que acontece nos 12, eles geram tantas experiências, entendeu? Em grupos, em lugares diferentes, e esses 12 acabam, quando eles terminam esse processo, que ele está falando de novo, 3 anos. Entendeu? Ele bate nessa tecla dos 3 anos. Nesse processo dos 3 anos, eles geram algo com essa experimentação que muda toda a capacidade deles, entendeu? É como se o grupo dele passasse a ter um valor energético diferente que capacita eles todos a trabalhar em outras faixas frequenciais. Sim. As faixas frequenciais, aquilo que você vale, eu vou falar assim, mas depois você me corrige, Thiago, que acho que você vai ter que me corrigir. O valor energético que você tem como grupo é algo que eles estão querendo sempre melhorar, ou mudar, ou diversificar, para caber em outras estruturas de existência, entendeu? E para isso, eles têm recursos. E um dos recursos que eles podem utilizar é essas câmeras, esses corpos, que fica ele em suspensão, mas ele fica dividido em fractalizações muito diversas, algumas muito simples, que ele mostra uma geração muito grande, eu não sei se é gasto energético ou uma fabricação energética alta, tá? Mas eu sinto como, Gisele, estou entendendo como denso, mas eu posso estar entendendo como humana. Tá, entendi. Por quê? Sim. Por quê? Eu estou vendo um lugar denso e um organismo simples, mas a atividade aqui dentro é altíssima. Eu entendi, eu entendi. Isso tem a ver com a seção do Zala, tem a ver com a primeira Iona, enfim, Tá, eu acho que você vai entender melhor. Eu não vi a seção do Zala, então eu não sei do que você tá, mas acho que você entendeu. Ele está falando que assim, na minha ótica de entendimento humano, eu posso entender aquilo como denso, mas não é isso. Entendeu? Não é porque o organismo é simples, é uma célula só, porque eu tô vendo uma célula só, tá? É um organismo de uma célula só. O que acontece dentro disso aqui é totalmente oposto do que eu vou chamar de simples, do que eu vou chamar de denso. A condição é densa e o corpo é simples. Mas o que acontece aqui dentro não é simples. Dentro. É as duas partes, entendeu? Então, ele falou assim que tem processos assim, ó, ele tá falando de buraco negro. Antimatéria. O que ele quer dizer com isso? Ele falou assim que acontece ele falou que tem uma outra forma de você dar um upgrade no teu coletivo, porque é por coletivo, vamos chamar de coletivo, grupo, né? Tem uma coisa que você faz com material extraído de buraco negro, que você também dá upgrade na matéria, no grupo. É como se houvesse uma distorção tão grande ali, entendeu? Que você passa a experimentar
dentro de outras consciências. Como que eu vou explicar para você? É como se, imagine que eu tenho uma frequência W, entendeu? E eu tô dando esse tombo, eu vou chamar de tombo, porque parece um tombo. Eu tô dando esse tombo é feio falar isso, né? Eu vou querer acelerar um processo, porque eu tenho interesse em acelerar e na minha programação foi falando que eu posso, porque é algo que eu posso fazer. Certo. Eu vou lá e falo assim, eu vou lá perto que é, eu não sei porquê, mas ele tá me mostrando que é uma energia que é produzida por buraco negro, tá? Eu vou lá, me experiencio ali. Quando eu faço isso, tudo que tiver dentro da equação de existência W, eu posso experimentar como se eu estivesse experienciando. Tiago, é como se eu... Que palavra que eu vou usar aqui? É como se eu copiasse as consciências e trouxesse... Por exemplo, eu pego, o Tiago, vamos supor que você é Tiago, você tem W também, eu também tenho, né? Quando eu entro naquela situação, eu encontro você que é W. Eu pego a sua experiência e trago para mim. Eu faço uma cópia da sua experiência e trago para mim. Tá. Entendeu? E aí eu passo a somar em mim algo que não era só meu, mas que todos os Ws têm. Por que isso está ligado ao buraco negro? Ele falou para mim que acontece uma distorção. Ele falou que eu não tenho, Gisele, não tenho capacidade para explicar e entender, porque é muito físico. É muita física. Se ele fosse explicar, eu não tenho vocabulário, entendeu? Mas é uma distorção que acontece ali, tão grande, entendeu? Que é como se gerasse Você ganha uma... Eu vou chamar de uma arma, não é isso, mas você ganha um mecanismo que você consegue fazer isso, entendeu? Pela distorção que acontece ali. É uma distorção, porque eu entendo como distorção, tá? Muda, Thiago, como que eu vou explicar para você? Cara, eu olho para aquele lugar, quando eu entro, assim, se eu fizer o comparativo dentro daquela, e é um campo, tá? Ele forma um campo em torno dele. Quando eu olho para o campo, ele tá falando de ponto oposto. É como se tivesse todas as energias dentro do mesmo lugar, entendeu? Todas as polaridades. Eu estou enxergando positivo e negativo. Thiago, vem me ajudar, porque eu não entendo de física. Eu enxergo duas coisas diferentes acontecendo ao mesmo tempo, no mesmo lugar. Tá, não, Se eu pudesse ir do zero ao máximo. É assim, é como se eu pudesse experimentar a fonte e a não fonte ao mesmo tempo. É como se eu pudesse experimentar toda a materialidade e toda a sutilidade. Tudo ao mesmo tempo. Ele distorce. O que tem atrás do buraco negro, que é a matéria primordial, ela é anterior à dualidade. Então, sim, é isso. Mas eu estou tentando entender como que se utiliza esse tipo de matéria. Tá. Então, explica, porque ele falou que se você explicar, eu consigo responder, porque eu não sei entender o que ele Parece que quando eles utilizam a matéria, sei lá, eles podem ganhar algum acesso à sua... Não é uma coisa comum e não acontece. Você tem... É como se você tomasse consciência de algo, Thiago, que está disponível. Tomar consciência, é a mesma exatamente. Coisa se hoje, tá? Hoje nós somos humanos. Eu falasse assim, Thiago, você pode voar. Você fala, imagina, minha matéria não voa. A matéria é densa. Eu falo, Thiago, você voa. Aí você fala assim, você vai passar a vida falando que você não voa, porque você sabe que, logicamente, você não voa. Só que eu falo para você assim, Thiago, olha essa equação aqui, aplica ela em você que você vai voar. Você começa a voar. Porque você transformou, você conheceu uma coisa que... É uma coisa assim, olha, que você não imagina que você tem, ou que você tem a possibilidade, mas te dá um estalo, um start por algum tipo de movimentação. Ele falou assim, que assim, agora eu vou entrar numa parte de novo que vai entrar na teoria da conspiração. Toda vez que acontece um movimento ou uma situação que te põe para movimentar, um impulso que te movimenta, e esse impulso é de uma ordem forte, que vai mexer com o grupo todo, ou que vai causar um impacto grande, eu começo a ter uma aceleração natural de tentar encontrar uma outra distorção ou uma outra equação para eu chegar em algum lugar. Então, assim, aí eu passo a agir acima do que eu acho que eu posso. Porque ele falou assim que não é só a espécie humana que tem atributos potenciais que não utiliza.
por falta de conhecimento. É todas as raças, sim. Em todo o cosmos, em tudo que existe tem. E muitas espécies que a gente acha muito evoluída, porque são, de fato, evoluídas e fazem... Comparado com a gente, né? Nesse sentido, eles não também têm a totalidade de si. E quando eles são impulsionados pelo sistema igual a gente, que é empurrado à força, tá? Porque teve um vírus que quase matou todo mundo, e a gente foi obrigado a mudar, eles também têm um vírus que ferra o sistema deles e que obriga eles a trabalhar em outra operação. Quando isso acontece, é como se você saísse da curva daquilo que é os seus potenciais. Porque tem potenciais... Ele está me mostrando, eu entendendo como transparente. Então, ó, dentro daquilo que eu vejo como equação que eu falo para você quando eu entro no meu servidor, que eu falo para você que tem uma parte lá que é transparente, um código que está translúcido, para todas as espécies também tem. E assim, se eu decidir por mim, ou pelo impulso, pelo movimento do tapete que acontecer, eu acordar e entender, eu posso começar a usar esse código e transformar ele de etérico, ou seja, de transparente, para algo ativo. Ele vira um código de verdade. E aí eu posso voar. Entendeu? É isso que está acontecendo. Algumas espécies falam assim, mas espera aí, eu preciso melhorar esse negócio aqui, o meu valor, que eles entendem como valor frequencial, certo? Para eu modelar minha frequência, por isso que eu falei para você, o Rept foi lá e falou assim, pode sair daí que o rolê é meu. Ele falou, beleza, mas agora lascou, porque eu vou ter que ir para outro sistema. Tudo que foi feito aqui, bom. Mas alguns deles assim, vamos encontrar um mecanismo. Aí um grupo falou assim, eu vou para as câmeras. Lá eu dou um jeito. As câmeras que eu falo, os negócios hexagonal, tá? Esses foram para isso. O outro falou assim, não, eu vou lá. Tem um lugar lá, no espaço, que produz uma energia de distorção em que o ponto zero, eles chamam tipo ponto zero porque aonde as forças convergentes contrárias se encontram e anulam. Eu vou lá e eu descubro uma fórmula de fazer de lá, entendeu? E ele vai para lá. E quando ele faz isso, ele não só faz para o grupo dele, mas lembra que eu falei que todo grupo tem um servidorzinho? Quem acessa o servidor e entende o código, que não é todo mundo, por mais que você seja muito bom, uma consciência muito inteligente, muito do que a gente chamaria de inteligência, eu posso olhar para aquilo e falar, nossa, legal, mas é igual nós tentando entender a quinta e sexta dimensão. Tá? Eu tenho uma ideia, mas eu não sei exatamente como é que ela funciona. É a mesma coisa aqui, a consciência acessa e fala, nossa, esses caras fizeram um negócio legal, mas e aí? Como que faz? Aí ele rala para poder entender. Então, esse negócio de ralar para entender não é só um atributo humano. Entendeu? Todos eles passam por isso, e é por isso que exatamente, é por isso que há tanta diversidade de experimentar em lugares diferentes, em condições diferentes, planetas diferentes, universos diferentes. Ele está falando que, por exemplo, tem alguns universos que não tem mais corpo físico, nenhum dos sistemas deles tem corpo físico, biológico. Só que olha que legal, eles também dão um jeito de vir para cá, porque tem coisas que eles aprendem aqui que eles não aprenderiam lá. Entende? E eles, do mesmo jeito que eles são cutucados, que nós somos cutucados, eles também são para fazer coisas extraordinárias, diferentes do que eles poderiam fazer. Tá? Inclusive, quando você quer criar um universo, você tem que entender de tudo isso que eu estou te falando. E mais ainda, se você quer partir para um ponto onde você vira um criador, entendeu? São faixas frequenciais diferentes de entendimento e compreensão, mas o sistema sempre, a fonte, quando programou, ela programou também a ideia de impulsionar, empurrar as espécies das condições que são ali disponíveis e favoráveis para que elas achem formas diferentes. É como se tivesse códigos, literalmente, agora entra a teoria da conspiração, escondidos no sistema, para que você também modele. E a fonte fez isso proposital, entendeu? Ela gera isso proposital. E é engraçado, porque, olha, se a gente comparar a gente com uns caras muito maior do que a gente em termos de conhecimento, tecnologia, existência, eles estão participando do mesmo processo que nós. A diferença só é a faixa frequencial. Isso. Não tem muita separação, Thiago, entre o que nós fazemos e o que o resto faz, entendeu? Independente de quanto etérico de quanto denso todo mundo está está exposto às mesmas condições dentro das faixas frequenciais e dentro da consciência que tem. Então, sim, o buraco negro, ele serve como eu acho que ele distorce algo, ou ele muda, e ele te dá a condição de você ganhar uma ferramenta, você ter um upgrade que você muda, não. Só que quando você faz isso, não é egoísta, você não faz para você faz para o grupo inteiro. Você modifica tudo. E outros grupos, porque movimenta o sistema inteirinho. Quando alguém vai lá e dá um upgrade desse, ele movimenta o sistema. O sistema inteiro é unido
apesar dele ser frequencialmente todo diferente em termos de vibração, frequência, se eu mudar esse aqui, reverbera nesse aqui. Esse aqui vai ter que dar um jeito de entender o que aconteceu aqui, entendeu? E ele é obrigado a se movimentar para entender o que aconteceu aqui, entendeu? É mais ou menos assim, bem legal. É bem interessante. A Terra sente todas Entendi. essas mudanças e sinais. É por isso que a gente está nesse movimento da agora, que eu te falei, que vai mudar a forma social de fazer as coisas. E é gradativo, tá? Se você for olhar de baixo para cima, é gradativo desse jeito, do mais rústico. Agora, quando eu tô lá, vendo já lá, esse sistema funcionando, eu olho para cá e falo, nossa, como é gradativo, como é lento, entendeu? Para a gente entender, sabe? Como eu te falei, vai ser movido por comida, vai ser movido por qualidade de trabalho, entendeu? Só que, na verdade, ninguém está entendendo que já está acontecendo uma separação natural. Ele falou que a história É. de separar joio, não teve essa história aí que a galera trouxe aí da Aham. espiritualidade? Ele falou, se vocês entendessem o que, que é isso, o que, que é esse movimento de você... na verdade, é isso que eu estou te falando. Não é que você tira nada, entendeu? É que é gradativo. Não tem separação. A separação ela é natural, ela vai acontecer natural e ela vai ser movida pelo que tem regente. O que, que tem regente aqui? Nós somos densos e a gente é movimentado ainda por empurrão, por vírus, por placa tectônica ferrando com o negócio todo, por inundações. É isso que faz a gente se movimentar. Então o sistema fala assim, ele não entende que é bem ou mal, né? Ele não sabe, ele não tem essa conotação, ele entende como movimento. O que, que eu preciso fazer de movimento para essa galera mudar, para essa galera movimentar? Ah, mexe aí na terra, beleza. Ah, traz um vírus, e tá tudo certo, entendeu? É isso. Mas se você for lá e entender de lá para cá, cara, é um processo totalmente natural e esperado, é previsível, sabe? Sim. É aquilo que É. você falou de lógica. Pô, mas se eu De analisar a lógica, lógica, né? É. Sim. não precisa ser nenhum médium para entender isso aí. No fim das contas, por isso que a galera entende, assim, não precisa acessar, fica Não, lógico você entender como que a é. coisa Uhum, funciona no universo. tá? Vai acontecer isso. E tá, acontece em todas as faixas, tá? Porque quinta, sexta dimensão, que sétima ele tá falando que já não é mais a Terra, né? Já não tá dentro do contexto, é algo que fica, Uhum. né? Ele falou assim que também acontece, tá? Mesmo jeito que acontece aqui, tem mudanças aqui, acontecem mudanças lá, e o intraterreno também sente, entendeu? E é tudo movimentado por essas frequências que eu te falei. Inclusive, lá nas dimensões, e os lugares que a gente tem nomes astral, cidades, né? Cidades diferentes, elas também elas também têm de movimento cíclico, e hora ou outra tem mudanças que acontecem lá também, entendeu? Então, assim, ó, É, aqui, nossa, ele tá falando uma coisa legal. Aquilo que você entende por si é uma visão antiga. Quando a gente está olhando para uma estrela hoje, o que, que a gente está vendo? uma passada. É a mesma coisa, entendeu? O que Aham. a gente acessou da quinta e sexta dimensão, principalmente da quinta, né, que é a mais falada pelos humanos, é o passado dela, É passado, sim. entendeu? A distorção que acontece aqui por causa do tempo, né? E é uma barreira energética, sabe? Você sabia? O tempo foi gerado por uma barreira energética. É uma constituição energética, um campo energético que gera. Ele tá falando pra mim. E é apropriado, entendeu? Para que exista a vida como ela é aqui e a cultura, o movimento social, a parte social, nossa, precisava. É um atributo realmente que foi colocado aqui para isso. Ele organiza, entendeu? As Sim. coisas. Estrutura, né? É, então, só que ele causa distorção, tá? Acontece a mesma ideia que eu te falei de quando a gente olha a estrela. Ele falou que teve uma época em que não tinha isso. As dimensões, você conseguia entender o que acontecia aqui em cima de você. Aí percebeu que isso não trazia a funcionabilidade que precisava, porque o planeta Terra também, sabe aquele documento que eu te falei lá, que Hum. foram gelados? Também tem. Nós temos também um plano diretório. Alguém Sim, criou, tem. alguém. É. Então, quando entenderam que isso não estava favorecendo o que precisava, eles geraram esse campo energético que trouxe a ideia de tempo. Entendeu? Aí passou a existir o tempo. E o tempo está alinhado com, de alguma forma, essa estrutura que a gente chama de tempo, que é um campo, ele
também proporciona as paralelas. Sim, que ele estrutura, né? Isso. Ele estruturou tudo, entendeu? Ele estruturou. Porque ele falou assim que um corpo biológico humano, um fractal humano, não iria produzir a bagagem necessária se ele ocupasse só uma parte do que a gente chama de paralela, entendeu? Ele precisa promover, porque lembra que toda geração, todas as probabilidades ou possibilidades que é montada por uma consciência, automaticamente elas passam a existir naturalmente dentro dessa faixa que é gerada através do tempo, em várias faixinhas diferentes. E detalhe, olha que louco. Quando, por exemplo, a fonte A, né, o pensamento A gerou fractal existente, que é vamos chamar de o ponto zero do fractal humano. Ele tem uma série de probabilidades e sequências, vamos dizer assim, ou possibilidades. Quando acontece isso, já gera dimensões diferentes, frequenciadas, que essas linhas potenciais vão ocupar e gerar experiências diferentes. Só que quando essas experiências começam a experienciar, elas também geram outras. Entendeu? E vira um sistema muito... Cara, imagina um sistema que cresce de forma orgânica, assim, ó, e vai embora. Entendeu? Só que, olha que legal, ainda assim, isso aqui tudo é o mesmo e participa do mesmo. Entendeu? E funde-se ao mesmo. É uma loucura. Ele tá falando assim que a hora que a gente entender isso, a gente vai entender todas as nossas fractalizações como sendo uma só. E tudo sendo experienciado, todas as experiências, elas serão entendidas como uma única experiência. Nossa, como que pode isso? Eu não sei. Mas ele está dizendo isso. No fim das contas, entendeu? A gente vai entender tudo como um. É muito louco isso. Não sei explicar, é muito confuso. Acho que outra pessoa melhor trazer isso. Acho que eu não sou muito adequada, não. É muito confuso. Fractal, olha que louco. Linhas, possibilidades de linhas geram outras possibilidades, entendeu? No momento que se gera uma possibilidade, gera-se uma frequência e um lugar para experimentar. Quando está lá, a linha pensamento, a linha consciente passa a ser também existente e gera outras. E vai gerando, e vai gerando, gerando. E no fim de tudo, isso aqui tudo vira uma coisa só. Quando o entendimento, nós vamos chegar no entendimento aonde a gente vai alinhar tudo o que nós somos experimentando. E vamos entendendo uma compreensão só. Sim, Muito louco isso. Legal. Mas muito é isso, bom. Thiago. Voltando ao buraco, né? Então, olha só o que ele está falando. Você imagina se você humana, que ele está falando espécie, tá? Não a Gisele, a espécie. Vai e descobre o que esse buraco negro pode fazer dentro da sua frequência, porque o humano é uma frequência, né? Sim. Ele é uma frequência. Quando a gente é exposto a esse lugar, que ele concebe todas as frequências, porque ele é o ponto zero, ele é o início e o fim, ele é o todo e o nada, entendeu? Quando você chega lá, você tem potenciais de ferramentas que você pode gerar. E aí ele falou que a gente daria... Aí ele falou que talvez eu não... Por exemplo, ele separou um humano, né? Talvez esse humano já nem pudesse ficar na Terra. Ele não vai ficar na Terra. Porque ele não tem condições de habitar, entendeu? O plano diretório, que ele não consegue, ele não encaixa mais dentro do plano da Terra. Já era. Por isso que a gente... Você tá entendendo por que a gente não chega em alguns planetas e por que a gente não consegue fazer algumas coisas? Não dá. Não tem por que fazer. A gente deixa de fazer sentido. Se a gente fizer, a gente deixa de ter o padrão. Deixa de fazer sentido estar aqui, entendeu? Que legal. Muito bom. O que mais você quer perguntar? Não, era isso, tá ótimo.